Fala aí, galera, tranquilo? Nossa terceira aulinha sobre o assunto termoquímica e hoje nós vamos trabalhar o cálculo da variação de entalpia. Lembrando que para a gente poder calcular a variação da entalpia, que é o nosso ΔH, a gente vai fazer a entalpia do produto, né, a entalpia do produto, que está aqui do nosso lado direito, nesse caso, essa reação, menos a entalpia dos reagentes. Sendo que antes de iniciar esse cálculo, a primeira coisa que vocês precisam observar é se a equação está balanceada, tá? Daqui a pouco vocês vão entender a treta que dá caso ela não esteja. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho um carbono no lado esquerdo, tenho um carbono do lado direito, 4 hidrogênios do lado esquerdo, né, aqui nos reagentes, e 2 hidrogênios nos produtos, 2 hidrogênios nos produtos. Já vi que não está balanceado. Oxigênio, eu tenho 2 aqui, mais um, 3, e aqui eu tenho 2. Então, o primeiro passo para poder fazer um tipo de exercício assim ó, é balancear a equação, né? Então, vamos dar uma balanceada nessa equação aqui. Agora sim eu tenho a equação balanceada. Vocês lembram como que faz o balanceamento, né? Eu já falei nisso. Caso não lembrem, tem um vídeo anterior aí, procurem. É um vídeo lá em equações, no módulo de equações químicas, onde eu ensino vocês a fazer o balanceamento. Então, agora sim, com a equação balanceada, eu posso continuar a fazer o exercício. Então, aqui eu tenho a equação. E aí, se a gente levar em consideração que o ΔH, que é a minha variação de entalpia, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, o que eu preciso aqui para fazer esse cálculo? As entalpias, certo? Tanto do produto quanto do reagente. E para isso, eu vou verificar o que foi dado já no exercício, né? Então aqui a gente tem a variação da entalpia de formação. Então, ó, ele me diz que dióxido de carbono, que está aqui no meu produto, menos 300 kJ por mol. O meu metano, que está aqui no reagente, menos 200 kJ por mol. E a minha água, menos 70 kJ mol. O que está faltando aqui? Então, quando eu olho para o meu produto, eu tenho já os valores, isso me permite calcular a entalpia do produto. E quando eu olho para o meu reagente, eu vejo que eu tenho a energia ali do CH4, mas eu não tenho do oxigênio. E eu precisaria disso, né? E como que eu faço? Ou por que que não tem? O que que acontece? Guardem isso para a vida de vocês. Em substâncias simples, tá? Quando na reação química eu tenho uma substância simples, e aí lembrando que substâncias puras simples são aquelas em que eu tenho átomos apenas do mesmo elemento químico, então aqui eu tenho só átomos de oxigênio. Nesse caso, a entalpia é nula, a entalpia é zero, tá? Então, sempre que aparecer uma substância simples, não possui entalpia, tá? É nulo. Tranquilo? E aí, agora já sabendo dessa informação, o que eu vou fazer para poder calcular primeiro a entalpia do meu reagente e do meu produto? Vamos começar pela do reagente. Então, simplesmente, eu vou pegar e vou substituir aqui pelo valor que eu tenho. Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder... Vocês já sabem que é por que é nulo. Então, onde eu tenho aqui o meu metano, menos 200 kJ, então, onde é metano eu vou colocar menos 200. Aqui eu botei 2 vezes, só para ilustrar, mas porque seriam 2 mols, né, de oxigênio, mas é nulo, então vai ser zero. Então, a minha entalpia de reação é menos 200 mais zero, que dá menos 200 kJ. Aí vou calcular o meu HP, que é a entalpia do meu produto. Mas é a mesma coisa, CO2 é quanto? CO2 é menos 300 kJ, então substituir CO2 aqui por menos 300, mais a água, que é menos 70, então eu tenho 2, 1, só que aqui ó, a água é menos 70 kJ por mol, sendo que aqui eu tenho 2 mols de água, então 2 mols vezes menos 70.
Então, eu vou ficar com menos 300, menos 140. Então, a entalpia do meu produto ela é menos 440. E aí você já deve estar imaginando, né? Agora, afirmou. Se a variação de entalpia ela é dada pela entalpia do produto menos a entalpia do reagente, e agora eu tenho aqui o produto, a entalpia do produto e a entalpia do reagente, é só eu jogar na fórmula, substituir aqui e fazer a conta. Então, ΔH é menos 440, que é a entalpia do produto, menos a entalpia do reagente, que é menos 200. Menos vezes menos, né? Não esqueçam disso, é mais. Então, ΔH vai ser menos 440 mais 200. Então, a variação da minha entalpia aqui será menos 240 kJ. Molezinha, né? E se eu perguntasse para você assim, e agora, olhando esse ΔH, essa reação é uma reação endergônica ou uma reação exergônica, né? É um processo endergônico ou um processo exergônico? Exergônico, né? Porque quando o processo é exergônico, a variação da minha entalpia ela é menor que zero, então menos 240, né? Logo, é um processo que está liberando energia. Bem tranquilo, né? Vamos fazer mais para a gente poder testar essa mente de vocês. Vamos seguir. Primeira coisa, verificar se a equação está balanceada. Né? Já vi que não está. Tenho 2 alumínios aqui, 3 oxigênios. Então, vamos balancear essa equação. Né? Lembrando que a gente sempre deixou o oxigênio por último. Um magnésio, um magnésio. Alumínio, tenho 2 alumínios aqui, aqui eu só tenho 1. Então, vou meter aqui uma rataria do lado aqui, tá? 2 alumínios, certo? 3 oxigênios, aqui eu só tenho 1 oxigênio, então vou largar um 3 aqui para poder balancear. Então, alumínio está balanceado, oxigênio está balanceado, sendo que o magnésio agora desbalanceou, né? Então, vou largar um 3 aqui para poder deixar balanceadinho. Agora está tudo ok. 3 magnésios, 3 magnésios, 3 oxigênios, 2 alumínios, 2 alumínios. Então, agora com a minha equação balanceada, vou dar uma olhada aqui no que o exercício me deu. Então, a variação da entalpia de formação, menos 604 para cá, menos 1670 para cá. Lembrando que aqui é nulo, né? Por quê? Substância simples. Mesma coisa para o magnésio. Nulo, substância simples. Tranquilo? E aí vou calcular minha entalpia de reação. Se eu tenho 3 mols aqui, 3, né? Vezes menos 604, mais 0. Então, minha entalpia de reação é menos 1812. Minha entalpia do produto aqui é 0 mesmo, então, mais, eu tenho aqui mais menos 1670, vai dar isso aqui mesmo, menos 1670. E aí agora eu posso jogar na minha fórmula, né, da variação da entalpia. É a entalpia do produto menos a entalpia da reação. Armei aqui minha conta, ó, minha entalpia do produto é menos 1670, menos 1812. Aqui, ó. Olha aqui nesse caso como é que tá. Lembra da aula 2, ó? Nesse caso aqui, ó, a entalpia da reação, ela é mais energética que a entalpia do produto. Então, com certeza essa reação aqui, ela vai ser endergônica, quer ver? Ó, não deu outra. ΔH, variação da minha entalpia positiva, ΔH maior que zero, processo endergônico. Então, ó, mais 142 kJ. Bem tranquilo, né? Só mais umazinha para vocês ficarem afiados. Essa aqui é interessante. Ó. Nesse caso, ele deu a variação da entalpia e ele quer que a gente calcule a entalpia de reação. Porque ó, ele não deu aqui. Tá vendo? Então, eu vou chamar minha entalpia de reação de X, né? Já que eu não tenho o valor de energético aqui. Não sei. A minha do produto, ó, menos 50, mais, vamos ver o dióxido de carbono, menos 400, certo? Então, minha entalpia do produto deu menos 450. Não sei qual que é a entalpia de reação. Vou usar a fórmula da variação da entalpia para achar. Porque se eu tenho ΔH e tenho HP, eu consigo achar HR. Então, 100, né, igual 100 kJ, que era a minha entalpia. A variação da entalpia é igual à entalpia do produto menos X.
E aí eu vou ter aqui 100 mais 450. X é igual, então a minha entalpia de reação é menos 550 kJ/mol. E interessante que ó, eu já poderia prever mais ou menos o que ia acontecer aqui, porque ó, a variação da minha entalpia nesse caso é de 100 kJ, ou seja, ela é positiva. Então eu já ia esperar, o que eu já iria esperar? Que a entalpia do meu reagente fosse bem mais energética que a entalpia do meu produto. É bem mais, mas fosse mais energética, fica melhor. E isso se confirmou, a menos 550 ela é mais energética que os menos 450 da entalpia do produto. Tá? Bem suavezinho também, né? Lembrando que a gente só está fazendo os resumos, né? Esses assuntos que vocês estão vendo na aula, nas aulas regulares. Então, dúvidas, me chamem, tranquilo?